Fala, tropa! Você conhece a Rantec Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! Agora, Capita, aí, hoje você trabalha com investimento. Hoje eu trabalho com gestão patrimonial. Cara, olha só, mais distante do futebol, assim. Não, hoje o que eu falo é o seguinte, eu não gosto muito daquele discurso, e eu respeito, porque eu não sou dono da razão e tem espaço para todo mundo, mas o que eu vejo é assim, se tem um tipo, vou fazer gestão patrimonial, de um engenheiro, de um advogado, de um atleta, de um cantor, de um ator... perfis, né? Tem perfis e tem características particulares. O que eu tenho que olhar para o atleta, principalmente? Poxa, esse cara vai aposentar cedo. Mas fora isso, se tiver um produto que é bom para o atleta, vai ser bom para o engenheiro, vai ser bom para o ator, vai ser bom para o cantor. Por que eu tenho que criar um produto especificamente para o atleta? Isso que eu não concordo muito. Agora, respeitando que ele vai aposentar ou que ele pode, na verdade, ser privado de jogar futebol, porque tem um problema de lesão, que daqui a pouco encurta a sua carreira e muito. Respeitando isso, o resto tem que fazer gestão patrimonial como faria para qualquer outro profissional. Se você fosse dar uma dica assim, para os jogadores, né? De como proceder ao longo da carreira, né? Vamos supor um jogador de Série A, de fato. Porque a gente vê muitos jogadores que não conseguem manter ali o patrimônio ao longo do tempo, porque também sustenta muita gente da família e tudo mais. O que o jogador tem que... a primeira coisa que o jogador tem que pensar, tem que se cuidar ao longo dessa carreira curta aí para depois estar pelo menos municiado ali, né? Então, o que ele deveria fazer mesmo era estudar o mínimo possível sobre a gestão do dinheiro dele. Entender, assim, um alicerce. Ele deveria, porque ele está gerando aquele patrimônio. Ele é o dono do patrimônio. Tem que saber pelo menos o básico. O básico, o mínimo. Pô, o que é o básico? Cara, eu tenho que saber o que é a taxa de juros, o que é inflação, como que isso impacta no meu dinheiro. Isso é o mínimo. Só que a maioria não vai querer. Então, tudo bem. Quem que eu confio aqui? Pô, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha esposa, é meu sogro, não interessa. Você vai estudar. Você vai cuidar do meu dinheiro, mas você se preparar, porque assim, eu vou dedicar 100% focado no futebol. Vou ganhar o dinheiro. Mas eu não quero, eu não gosto, acho chato, enfim. Mas você que vai cuidar, então você vai estudar. Não é simplesmente, não, eu vou tomar conta. Mas qual a experiência que a mãe, que o tio, que o primo, que a esposa, que o sogro, que o pai tem em gerir patrimônio? Geralmente vem de família simples que não tem patrimônio. Então, assim, não tem problema. Eu sou muito defensor disso. Eu até me coloco à disposição. Cara, eu ensino. Cara, quem é seu pai? Sua esposa? Cara, eu ajudo aqui, adoro essa parte educacional. Mas não dá para o pai, para a mãe, para o tio. Não. Eu vou fazer, mas com base em qual conhecimento? Não tem nenhum. Cara, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um cara 7, vai vender uma ideia, cara, e vai tirar o dinheiro. E vai criar acontece muito hoje, muito. Aí eu acho que falta um pouco de humildade em reconhecer que eu não sei, mas eu vou aprender. E sentar mesmo, né, a bunda numa cadeira, cara, e aprender. Seja com alguém como eu, seja entrando mesmo para uma escola, seja entrando numa faculdade. Cara, eu vi o Shaquille O'Neal, que é sensacional. O cara foi virar PhD, virou doutor depois que ele aposentou. Eu não sabia disso. O Shaquille O'Neal, por quê? Porque a mãe dele vira para ele e fala assim, a gente não tem ninguém que tem aqui um diploma na nossa família. Aí ele tirou. Não tem ninguém aqui que tem um doutorado na nossa família. Aí ele, mas a senhora quer que eu seja... eu gostaria. Aí ele, levei 5 anos, mas hoje eu sou doutor. E ele também se incomodava com uma coisa. Quando ele ia fazer discussão de qualquer negócio, poxa, tem uma oportunidade aqui de negócio. Ele ia com os advogados dele, e aí conhecia a contraparte. A contraparte, Shaq, beleza? Na hora de falar do negócio, nem olhava para a cara dele. Só olhava, buscava a boca. Eu não entendo, então é isso? Ele falou, não, agora vocês vão conversar comigo. E aí ele foi o quê? Teve a humildade de sentar a bunda na cadeira e estudar. Aí você vê o patrimônio do cara onde que está. Nas alturas, mas é um cara que se preocupou. Mas se não fosse ele, cara, tinha que delegar para alguém e cobrar desse alguém estudar, para poder fazer a gestão de forma mais consciente, evitando o risco de perder. Isso aí o que o William tá falando é uma aula para os jogadores de futebol, né? Porque a gente vê muito isso, né? De situações que o cara chega num patamar financeiro muito alto e daqui a pouco, né, passa e a gente já vê
isso mais com jogadores dos anos 80, óbvio, que estão mais velhos hoje, né? E você vê quantos jogadores a gente já viu que o cara tem até uma situação de rua, ou de A repente... remuneração não era igual hoje. aí tentam ajudar o cara, né? Tipo, mais ou menos por aí, né, Beto Júnior? É algo que tem que pensar, porque o jogador de futebol para muito cedo, né? A gente tem visto, infelizmente, cada vez mais casos assim. Não só que o jogador que não soube lidar com o dinheiro dele e aí foi embora e acabou na fase dele de aposentado sem saber o que fazer, ou... Essa situação de investimentos errados, por E exemplo. aí dá uma pena maior, né? Porque ele já tava ali com o pé de meia e pensou provavelmente, né? Então ou alguém, né, cantou pra ele, você já fica parado aí no banco, investe aqui. Aí o cara sem conhecimento... A gente conhece alguns jogadores, não só os casos famosos. ficou famoso do tem o Willian caso Scarpa lá, né? Mas tem outros casos que a gente já ouviu aqui no Chala mesmo. Falando falando Aí uma galera fala com a gente fora do ar levei um isso. tombo de uma milha, 400 mil. Isso é normal no futebol, assim. É muito normal. E, cara, e assim, eu conversava com o William fora do ar. Primeiro, quem dá o golpe se beneficia muito de uma característica, infelizmente, do brasileiro, que é de levar vantagem. E geralmente o canto da sereia pra galera é sempre assim, vem aqui comigo, taxa de juros lá, 12% do mês vai te devolver. Porra, é o que o menino disse, falou. Existe milagre, né? Se você sentar a bunda meia hora, dar uma gugada ali, uma pesquisada, você vai ver que, mano, nem a blue chip mais forte, que vai surgir na Bolsa de Valores, nem uma ação mais... 12% é um negócio que não tem no Muito rola. acima, né? E aí já tá na cara que, vem esse papo de... É porque pra te convencer, você vai levar a volta. Então, os casos que tiveram volta, os jogadores caíram de gaiato. Acreditaram. Geralmente essas pessoas acabam assediando pessoas conhecidas do atleta, que é esse conhecido. Não, tem um amigo meu que falou comigo. Aí esse cara convence o atleta, né? Sim. É muito esse caminho. E às vezes a pessoa entra, oferece para o atleta. A maioria não é por maldade, é querendo ajudar, mas eu falo, o desconhecimento de ambos faz com que acredite. Aliado desconhecimento, né? A ganância, como o Betão falou, e aí é do ser humano, e aí não é só nem brasileiro. Você vê que quando tem uma coisa que é muito, né? Teve uma pirâmide lá nos Estados Unidos, foi muito famosa, mas você vê, o pessoal estava ganhando dinheiro, e aí, nos Estados Unidos, o maior mercado financeiro do mundo, cara, tem gente que vai cair. Por quê? Porque a ganância, você quer acreditar que aquilo é verdade, você quer ganhar mais. E aí, mas é o que você falou, meia hora... Senta a bunda e lê, hoje em dia, com o telefone, cara, você vai ver, não. A chance de ser arriscado, ainda que seja uma coisa real, não é golpe. Mas, cara, não existe nada que vai pagar 2% ao mês se não tiver o risco de perder tudo. É simples assim. Porque geralmente o cara fala, não, é 12% ao mês, e fica tranquilo. A garantia sou idiota. Beleza. Pode rolar lá um produto de 12%, ou de até mais. Mas o cara vai falar pra esse amigão, é um all-in. Você pode botar, pode ganhar, como pode perder tudo. Aí é outra coisa. Aí ele tá sabendo. Milagre não tem. Milagre né? não tem como. Não, e o cara querer achar também, eu vejo muito isso. Investimento assim, não, eu achei aqui o... Uau! Eu fui o esperto, achei a mina de ouro. E outra coisa, né? O que é muito bom, o que tá dando muito dinheiro, cara, não vai bater na sua porta. Não. Você tem que ralar pra caramba pra pesquisar, procurar qualquer segmento. Você vai imobiliário. Cara, você vai comprar uma galinha morta, você tem que trabalhar muito, conhecer o mercado, bater de porta em porta pra tentar achar. Agora você acha que a galinha morta vai bater na sua porta aqui, me compra, é só pra você e tal, oportunidade de ouro é só hoje. Poxa, não tem você, ao longo da carreira, assim, você já, pelo conhecimento que você adquiriu, você já evitou alguma situação que você poderia ter se ferrado, assim? Já, mas também já caí. Também já caí, porque assim, gente, é muito assédio e geralmente eu falo com muita tranquilidade, porque quem te dá o golpe é a pessoa que está perto de você. Porque você desconfia do desconhecido. Mas do conhecido, do cara amigo, do cara próximo, seja ele da família ou não, poxa, esse cara aqui convive comigo, tá aqui todo dia, conhece minha mãe, meu pai, conhece as filhas e tudo. Cara, perdi 200 mil. Assim, não, vamos comprar carro para revender. Vamos. E aí, eu sempre, à exceção essa vez, eu sempre fazia tudo no contrato. Eu tinha uma assessoria jurídica que tá tudo no contrato. E essa assessoria me salvou diversas vezes. Agora, essa que era um cara próximo, dentro de casa... Não precisa. Cara, não precisa. Aí tá nem... Sabe? Agilizar. E na hora que eu fui vendo, não, tá, peraí, vamos começar agora a devolver. Só tô colocando...
E aí o cara começou a esquivar, correr e tal. E aí eu fico assim, pô, é chato, porque você começa, com esse tipo de coisa acontece. Qual era o tipo de negócio? Era comprar carro e revender. Ele tinha lá, fazia parte de uma agência de carro, sei lá o que e tal. E eu falei, bom, pode ser um negócio bom. Exatamente aquilo. Se comprar bem, tudo na vida é. Comprou bem, você consegue uma margem boa. Se comprar mal, você entuba. E aí, os caras trabalham com isso e tudo. Era compra de leilão? De carro Não, cara, nem apreendido? nada, nem sei o que era, nem me preocupei. Os caras têm oportunidade, como que eles acham? Cara, não sei. Mas achei bom e fui colocando dinheiro. Cara, quando eu fui sem contrato, sem nada documentado. Sem nada. Cara, entendeu? E aí é o que acontece muito, porque quando você entra em pirâmide, geralmente é isso. Você não vai colocar seu dinheiro, você vai fazer o depósito para uma conta, não é para uma conta PJ, que é fiscalizado pelo Banco Central, pelo Bacen. Às vezes é uma conta da pessoa física. Não, coloca no meu nome. Ou coloca, você vai ver a empresa que foi criada há 3 meses, há 1 ano. Cara, é uma empresa relativamente nova. Isso aí levanta suspeita e tal, estranho. Então, assim, quando tem esse movimento, geralmente já deveria acender a luz. Mas é o que eu falo. É muito fácil, se a gente não se cuidar, o que mais tem é oportunidade no meio de atletas de galinha morta. Então, assim, cara, é melhor não fazer nada. Cara, meu dinheiro tá parado, pô, tô aqui, deixa. Quando eu parar de jogar, aí eu vou me concentrar. Porque se meu dinheiro estiver lá, cara, já tá bom quando eu parar de jogar, né? Ainda mais os de ponta. Lógico, né? Os que ganham. Já tem, o cara não precisa de fazer aquilo triplicar. Ele só tem que fazer o trabalho de perpetuar aquilo que ele tá juntando. Exatamente. Entendeu? Porque não precisa correr risco. Agora, óbvio, o que ganha menos, que é a maioria, o cara quer dar uma aumentada naquilo. E aí acaba virando até vítima mais fácil, porque o cara tem o anseio de aumentar o patrimônio dele mais rápido. E aí, normalmente... E é a maioria, né? É a maioria, esse que é o problema. É a base, É né? a base. E imagina assim, no teu período de atleta e agora pós-atleta já do outro lado, existe algum movimento nos clubes ou em algum clube que você saiba para orientar desde baixo ou ainda não tem isso? Não tem, infelizmente. Depende muito do atleta ir sozinho buscar, né? Isso é muito louco, né? Tinha que ter, né? Mas o que acontece, Betão? O Brasil, infelizmente, tá falando disso, o Brasil é um país que não valoriza nada a educação. Verdade. Nada. Se a gente tem educação pública ruim, cara, então assim, no nosso país, o que mais me decepciona é isso, porque isso descamba para todo o resto, né? Violência passa muito por isso, você não tem oportunidade, você não forma boas pessoas, bons cidadãos, bons profissionais, e o atleta, ele na verdade, ele está inserido nesse meio, ele não é uma célula fora, ele está ali dentro. Então ele não tem uma boa educação de formação, os pais muitas vezes não, também pela oportunidade que a gente não tem, falando de governo, né? Sim. E aí, quando você fala de dinheiro, cara, eu lido com médico, que não entende nada de dinheiro. Eu lido com engenheiro, com advogado, com gente do agronegócio. Quando eu falo que não entende nada, são super profissionais no que eles fazem. Mas na hora de falar de investimento, o cara não sabe o que é Selic também, o impacto da inflação. Ah, não, dólar subindo, não tô nem aí, não viajo para fora. Cara, mas você tem o pão francês, subiu o dólar, a farinha de trigo é importada, gasolina importada, cara, celular, cara... A gente vive numa economia dolarizada e o cara não tem ciência disso. Mas ele sente, pô, mas tá tudo mais caro, meu dinheiro não tá dando para comprar mais as mesmas coisas que eu comprava, que sei lá o quê e tal. Então, assim, mas gente instruída, só que é instruído para atividade dele. Específica, entendeu? Então, assim, esse é um problema que deveria, concordo muito contigo, mas infelizmente os clubes também têm muita coisa para pensar e eles estão cada vez menos preocupados. Todavia, o que eu penso? Jogador, qualquer profissional com problema financeiro, ele produz menos. A cabeça dele tá ruim, cara. Entendeu? Então, até como estratégia, deveria ser uma coisa... Né, claro. O cara tem que ter... Não pode ter esse problema, não. Não, até porque você citou o Shaquille O'Neal e tô com a camisa da NBA, né? Pra gente ter ideia de como é diferente a formação, né? E os jogadores de futebol idolatram, né? Os jogadores da NBA, né? Gostam de ver mal ou tudo bem, mais. todos eles vão pra faculdade. A gente sabe de história que os muito pica de qualidade eles dá uma pulam bolada, mas teoricamente... Os caras chegam no nível universitário, ali, né? Pra conseguir ali o acesso aos campeonatos universitários, depois ao draft da NBA e tudo mais, né? Então, assim, é diferente demais, né, cara? Aqui no Brasil é o contrário. Lá os caras têm que ir pra uma universidade pra ter a oportunidade de jogar, mano.
Aqui é o seguinte, meu irmão larga o colégio cedo, você é craque, meu irmão, um abraço. Já tem futuro, amigo. Por aí, o pai já né? fala, vai pro treino, vai pra escola. Hoje em dia isso acontece demais e é uma tristeza, porque os pais incentivam os filhos a dedicar 100% pro futebol e esquece a parte educacional. E isso não é o caminho definitivamente. Se bem que nos Estados Unidos, eu gosto muito de estudar o mercado americano, lá tem um grande problema, porque isso são alguns dados já mais passados, mas assim, eu estava conversando com uma pessoa recentemente, não mudou muito. Lá o atleta do college, né, da universidade, ele não pode receber, não pode ter contrato. Aí beleza. Só que o campeonato universitário dá muito dinheiro. Porque o americano acompanha muito. Porque ele já tá vendo, quem que vai ser o próximo Jordan, o próximo e tal. As marcas vendem as roupas, tudo, como a NBA. Mesma coisa. E o dinheiro vai para onde? Para a universidade. Então, por que a universidade tem interesse? Vou aqui eu pegar no high school, lá no segundo grau, vou pegar o melhor jogador. A universidade é a base, né? Como que eu convenço esse cara? Aí já começa um desafio. Não, mas a universidade é boa, aí você não se preocupa que aqui você passa de ano com tranquilidade. Então, os caras vão empurrando o jogador. Ele muitas vezes passa pela universidade, mas ele não aprende muita coisa, porque lá é um pouco defasado, mas em 2010 saiu uma matéria na Sports Illustrated, uma revista lá super renomada, né, do lado do esporte, que 60% dos atletas da NBA em 5 anos estavam quebrados. É mesmo, 60%, cara. Em 5 anos. Aí eu fiquei, mas como que é possível? E aí eles falando desse movimento que eles faziam lá, porque a universidade ganha muito dinheiro com o campeonato universitário. Pô, isso também tem isso. Mas imagina aqui, então, né? Não, exatamente. Se lá... Exatamente. Se O lá cara tem um nível de conhecimento. Passa, mas nada, o cara vai ter uma ou outra... Você vai aprender alguma coisa. São 4 anos. Você vai aprender alguma coisa, né? Pô, pode quebrar, mas aqui... Não, a gente você tá falando sai de universidade. De universidade, exatamente. Aqui você sai no ensino fundamental, muitas vezes. Né? Exato. Estudando à noite, como foi meu caso e tal. Se não tiver empenho, cara, esquece. Não vai. E William, você acha que hoje, com o patamar que a gente atingiu hoje de remuneração, vamos pegar os 20 da Série A, principalmente a Nata ali, porque você conhece, dá pro cara esse papo de que eu tenho que ir pra Europa pra fazer pé de meia. Lógico que você vai ganhar 5 vezes mais por causa do dólar, por causa do euro. Mas jogando no Brasil em alto nível, um craque, o cara lógico, não fizer se organizar, ele fica bem, faz pé de meia, faz a independência financeira dele? Tranquilamente. Agora, é o que você falou. Se o cara se organizar e se ele não fizer loucura. Então, o maior problema, eu falo, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Isso é... mas eu já ouvi várias perguntas. Mas quanto que eu tenho que guardar para eu poder ter uma vida boa? Não, me fala primeiro quanto que você gasta, quanto você custa por mês. E aí eu vou fazer a conta reversa para você. Você custa 50 mil, você custa 20 mil, você custa 100 mil. Então, vamos parar. Quando você parar de jogar, vamos pensar. Quando você parar de jogar, aumenta isso aí uns 20%, 30%. Por quê, William? Porque eu passei por isso, eu fiz umas contas, não, posso parar, eu tenho esse gasto aqui, daqui a pouco, primeiro mês, tem planilha, gastei 20% a mais. Segundo mês, 15%. Terceiro mês, 30%. Peraí, onde que eu estou gastando? Aí olha a planilha, viagem. Tô de férias, tá de férias, você viaja. Mas quando você para de jogar, você começa a querer fazer tudo aquilo que você não tinha tempo por causa do futebol. E você tem o tempo livre. Então, eu morava em São Paulo, um amigo chamava, vamos pro Rio, vamos passar o final de semana, vamos. Aí outra turma chamava, vamos pra Santa Catarina, no outro final de semana, vamos. No próximo eu vou pra BH, visitar meus pais, meus amigos. Na hora que você vai ver, eu não fazia isso quando eu jogava, passei a fazer. Restaurante. Antes você chega, tá jogando, você não paga nada. Aí começa a ter que pagar. Daqui a pouco você não é mais o principal, né? Já tem um outro capitão lá, você não tá mais com a faixa. Normal, faz parte do processo, só que você não tá esperando aquilo. Então você já aumenta ali 20%, 30% do seu gasto. Então, o que eu falo muito é isso. Me fala primeiro quanto que você se custa para eu fazer uma conta reversa e falar quanto você precisa juntar. Agora, os caras que hoje estão no time de Série A, eles conseguem. O problema é que normalmente você já assume uma despesa muito alta. E aí é legal da conta reversa que o cara toma um susto. Eu já tive... eu gasto 100 mil por mês, eu preciso de 100 mil por mês. Eu falo, cara, você precisa então de 30 milhões de reais. Notícia boa, você tem. Notícia ruim, seus 30 milhões estão divididos patrimonialmente de uma forma que não te dá os 100 mil. O cara tinha casa, apartamento na praia, tudo dele, nada alugado. Ou seja, não estava gerando receita. Aquilo era despesa. Ele tinha 30 milhões em patrimônio, mas não gerava os 100 mil.
comia. E aí, sabe o que vai acontecer? Cara, o cara vai quebrar, porque ele vai ter que começar a vender. E Isso. geralmente vende... Espera, Abaixo. vende Vende abaixo. abaixo. Espera, vende abaixo. E aí seu patrimônio vai só encolhendo. Só encolhendo. Cara, que sensacional. Papo maneiro demais, cara. É muito necessário aí pra comunidade de futebol. Muito, cara. Betão falou em relação à quantidade de histórias que a gente tem em off, né? Que a galera não traz no on, mas, pô, tal dia eu tomei não sei o quê. Entrei nessa. Algum tudo amigo mais. me indicou aquilo. É. E Muito dá uma legal. pena, né, cara? Porque É. o cara juntou, às vezes... Porra, tu ouve o valor e fala assim, cara... Imagina o cara chegou... Geralmente o cara já parou, tava naquele último ano. E aí o cara, porra, leva um tombo de 2, 3 mil. Pô, Era a aposentadoria dele, cara. Ele ia Vai botar embora. aplicado, ia render o dinheiro, então ele ia investir em alguma coisa. Aí o cara leva um tombo, isso aí... Aí é caso de depressão, até suicídio. claro, né, cara? é. Desespero, né? Não, eu fico triste porque a maioria que perde, cara, é por bondade, é por ingenuidade. Não é porque tá aprontando, tá gastando, tá torrando na noite e tudo. Porque esses fazer o quê? Vai quebrar mesmo. Agora, o cara que tá ali cuidando do dinheiro, preocupado, mas sem saber como fazer. Aí vem alguém próximo, né? Ou por ingenuidade também, que ele confia, ou por maldade, porque tá ganhando uma ponta do cara que tá vendendo. Aí ele vai e entrega o patrimônio dele, infelizmente. Assim, o que eu vejo os jogadores melhoraram, mas ainda tem muita gente que vai quebrar. Essa é a minha maior preocupação. Porque hoje você tem mais grana no seu bolso. Então, antes era o quê? Pô, eu vou ganhar 1 milhão. Pô, 1 milhão eu me aposento. Cara, hoje em dia o cara faz 10 milhões. Tô falando isso, a gente tá falando de série... Até série B. Cara, série se B ele hoje- tiver uma cabeça boa, ele junta 10 milhões. Jogando só série B. Cara, 10 milhões, dependendo do quanto ele gasta, cara, vai durar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Com 50 anos, o cara não tem mais nada. Caraca. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!